Então, vamos falar das hemorragias digestivas, tá? Hemorragias digestivas. Então, a gente tem dois tipos de hemorragias digestivas, aquelas que são altas, né? E as baixas, tá? Aonde a gente vai começar nas hemorragias digestivas altas, que disparadamente são as mais comuns, tá? Fazem parte de 80% das causas de hemorragias digestivas, as hemorragias digestivas altas. E como é que a gente classifica isso, tá? Nessa altura do campeonato, eu tenho certeza que todos vocês sabem, a gente divide pelo ângulo de Treitz, né? Então, tudo aquilo que está acima do ângulo de Treitz é hemorragia digestiva alta, e tudo aquilo que está abaixo do ângulo de Treitz, né, hemorragia digestiva baixa. Basicamente isso. A alta a gente tem mais uma divisão, tá? Então, a gente tem a divisão de alta e baixa, e dentro da alta a gente tem outra divisão, que são aquelas varicosas e aquelas não varicosas. As varicosas, normalmente, são aqueles pacientes que têm estigma de cirrose, tá? São aqueles secundários à hipertensão portal. Não são mais as mais comuns na questão das hemorragias digestivas altas. As mais comuns são as não varicosas, e dentro das não varicosas, uma super comum é a nossa doença ulceral sapéptica, que a gente falou na aula passada, né? Aquela que sangrante, tá? Então faz parte de 75%. A gente tem outras causas aqui menos comuns, tá? Que dificilmente aparecem nas provas do INEP, né? Tem essa síndrome de Mayo-Weiss, a gente tem esofagites, a gente tem algumas vasculares, Guillain-Barré, malformações arteriovenosas e câncer como uma causa um pouco menos comum, tá? Sim. Então, a gente deve suspeitar de uma hemorragia digestiva alta varicosa se o paciente apresentar estigma de cirrose, exatamente o que eu disse antes, tá? Então, icterícia, ascite, esplenomegalia, ginecomastia, telangiectasia, circulação colateral visível, plaquetopenia, aumento da bilirrubinas ou albumina baixa, tá? Se o paciente não tiver qualquer evidência de hipertensão portal, nada disso, a gente deve considerar que se trata de uma hemorragia digestiva não varicosa, tá? Tendo a doença ulcerosa péptica como a principal causa de etiologia, tá? Nesse caso, a questão vai trazer o paciente o uso recente de ARN, tá? Então, lembre-se disso. Normalmente, a questão vai trazer o paciente o uso recente de ARN. Isso aqui vale ouro. Esse slide aqui vale ouro, tá? Coloquei o solzinho para vocês. Vocês vão responder qualquer questão de hemorragia digestiva alta, tá? Através desse slide aqui. E modéstia à parte, fui eu que preparei para vocês de novo, tá? Então, vocês vão fazer algumas perguntas. E tem que ser nessa sequência aqui, tá? Tem que ser de cima para baixo, tá? Exatamente nessa sequência, tá? Primeira coisa, vocês vão identificar, tem hematênese ou melena, tá? Por que melena? Porque a melena pode aparecer também secundária a uma hemorragia digestiva alta naquele sangue que já foi digerido, tá? Então, é, tem hematênese ou melena? Sim. Então, a gente está diante de uma hemorragia digestiva alta. A gente faz um mini ATLS. Então, a gente faz aquilo lá que a gente aprendeu, a gente vê via aérea do paciente, se está pérvia, a gente vê respiração, vê circulação, vê normalmente o paciente que está com hemorragia digestiva alta, obviamente, isso é óbvio, né? Ele está cursando com uma provável hemorragia, um choque, perdão, hipovolêmico, né? Então, se ele tem um choque hipovolêmico, a gente tem que fazer em todos os pacientes que estão nesse primeiro aqui, a gente tem que fazer reposição volêmica. Ó, sempre fazer, ainda inclusive coloquei aqui. Então, a gente sempre vai fazer reposição volêmica nos pacientes que estão cursando com hematêmese ou melena. Por quê? Porque ele está numa iminência de um choque hipovolêmico, tá? Às vezes, não está representado ali pelas características clínicas, mas ele provavelmente vai evoluir para um choque hipovolêmico. Então, a gente garante a reposição volêmica de imediato. Então, a gente faz um mini ATLS, que a gente já aprendeu, e na etapa C aqui, a gente não esquece de repor volume para o paciente. Fizemos essa primeira etapa, nossa sequência é perguntar qual que é a etiologia mais provável? Ele está sangrando, o que pode ser? Então, o que eu acabei de falar, estigmas e história clínica. Ele está parecendo que está com... Ele tem estigmas de cirrose, tá? A história clínica fala o uso recente de AINES, tá? Então, através dos estigmas da história clínica, a gente vê a etiologia provável, tá? Independente da etiologia provável, isso a gente não pode esquecer, a gente sempre vai fazer omeprazol em bolos
em ambas as causas, sendo a varicosa ou não varicosa, sempre. E outros medicamentos a gente vai fazer apenas se a gente desconfiar de uma causa varicosa, que são os estigmas de cirrose, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então, a gente passou a primeira etapa, passou pela segunda. Na segunda, se não for varicoso, a gente só vai fazer o omeprazol, tá? Em bolos, e vamos continuar para a nossa terceira etapa, tá? Essa tem que ser a sequência. A gente sabe que na C aqui, a gente pede o quê? A gente pede o quê? Um hemograma, né? A fim de ver a nossa série vermelha. Então, aqui a gente vai analisar a indicação de transfusão, na nossa terceira etapa, tá? Então, qual que são a indicação de transfusão? O paciente tem alto risco cardiovascular, a gente, quando vai estudar cardio, a gente vai ver qual que os pacientes que se enquadram nisso aqui. A gente tem que transfundir a partir de -9, tá? A partir de abaixo de 9 gramas por decilitro, a gente tem que lançar mão de transfusão de hemoderivados. Ele tem baixo risco cardiovascular, a gente pode aguentar até 8 gramas. Agora, o paciente é cirrótico, a gente só tem que transfundir abaixo de 7 gramas, tá? Só abaixo de 7 gramas. Afinal, ele tem cirrose e ele tem provavelmente um distúrbio de albumina, tá? Então, a gente tem que aguentar um pouquinho mais a questão da hemoglobina do paciente. Então, essa é a nossa terceira etapa. Passamos essas três aqui. Nossa última pergunta: que método que localiza a fonte de nosso sangramento? Lembrando que a gente está falando de hemorragia digestiva alta, tá? Nesse caso aqui, a não varicosa. A varicosa eu vou falar daqui a pouco. A não varicosa. Qual que é o método que localiza e trata a fonte de sangramento? De novo, endoscopia digestiva alta, que é capaz de localizar e tratar a fonte de sangramento através do quê? Esclerose com injeção de adrenalina, cauterização e hemoclips, tá? Hemostasia mecânica. Uma atenção especial aqui, pacientes com lesões de alto risco, que é o FORST, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? São tratados com terapia dupla, ou seja, todo paciente que tem alto risco, está dentro desses critérios aqui, a gente não vai fazer só uma dessas, a gente vai fazer duas. A gente vai fazer, por exemplo, esclerose e cauterização. Sempre terapia dupla, tá? Sempre terapia dupla. Todo paciente de alto risco, a gente vai fazer terapia dupla. Então, diante da hemorragia digestiva alta, precisamos seguir essa sequência aqui, tá? Se a gente seguir essa sequência aqui, a gente vai responder todas as questões sobre esse tema. Aqui está a classificação endoscópica de Forrest, eu tenho certeza que vocês já conhecem, então a gente divide Forrest 1, 2 e 3, e dentro de cada uma delas tem outra subclassificação. Eu particularmente, para mim decorar, eu aprendo que na Forest 1 está sangrando, tá? No Forest 2 parou de sangrar faz pouco tempo, e no Forest 3 não está sangrando. Então, eu divido essas três assim, para mim ter uma noção, né? E depois tem a subclassificação, tem pulsátil, babação, tenho certeza que todos vocês já tiveram contato com essa tabela aqui, né? Classificação de Forest. Bem, vamos resolver mais uma questão do nosso último INEP, do INEP 2023. INEP 2023. Trouxe para nós um homem de 45 anos, em uso de anti-inflamatório, Se o paciente da questão não tiver evidência de hipertensão portal, você deve considerar não varicosa. Nesse caso, o examinador vai trazer que o paciente usou recentemente AINES. E olha aqui. Olha aqui o que ele trouxe. Tá? Há 20 dias, ó, tomando 20 dias anti-inflamatório, imagina. Devido à tendinite do ombro esquerdo. Chega ao pronto-socorro um quadro de melena. Quadro de melena. Então, vamos raciocinando aqui a nossa primeira pergunta. Nossa primeira pergunta, tem hematêmese ou melena? Ele tem melena. Já respondeu a nossa primeira pergunta. Tá? Há 24 horas. De moderado volume. Associada a epigastralgia intensa e mal-estar, então. Está muito evidente aqui que ele tem uma úlcera sangrante, né? Uma hemorragia digestiva e alta, porque ele está com uma melena, que a gente sabe que a melena é na alta. Nega doenças pré-existentes, o exame físico apresenta bom estado geral, consciente, orientado, com mucosas anictérias, hidratado, hipocolorado, faces atípica. Tempo de enchimento capilar está bom, frequência cardíaca está boa, pressão arterial
Nesse momento tá boa, abdômen flácido, com risos radiais aumentados, dor à palpação epigástrica, afinal está com uma úlcera perfurada. Os resultados dos seus exames complementares apresentaram hemácia 4.500, hemoglobina de 13. De 13. Hematócrito de 39. Plaquetas 220 mil. Tá? INR 1,2. Tá tudo certo aqui. Ureia tá certo, creatina tá bem, potássio tá bom. Tipagem sanguínea A positivo, já fez na nossa etapa C lá, ele já fez o hemograma e a tipagem, já aprendeu isso. Fez endoscopia digestiva alta com erosões agudas da mucosa gástrica em região do antro e do bulbo, tá? Então, pessoal, vamos voltar para a nossa tabela aqui antes da gente ver a nossa resposta, tá? Então, a gente tem um paciente com melena, tá? Está estável, a hemodinâmica dele está estável, e ele tem um hemograma de 13 gramas, tá? Então, vamos ver o que a gente precisa fazer. Identificamos a melena? Sim. Então, ele tem que fazer o mini ATLS. E a gente sempre vai fazer o que? Reposição volêmica. Então, isso aqui a gente vai fazer. Reposição volêmica. Ele tem estigmas de cirrose? Não. Então, a gente vai fazer o omeprazol também. Ele tem indicação de transfusão de hemoderivados? Não. Não tem, não está abaixo de 9, está com 13. Está com 13. Então, isso aqui a gente não vai fazer. Tá? E qual é o método que localiza e trata? É a EDA, esse a gente já sabe. Então, o que que a gente vai fazer para esse paciente? Reposição volêmica, omeprazol e tratamento com EDA. A gente não precisa transfundir esse paciente, porque a hemoglobina dele está com 13, tá? Então, vamos voltar lá agora, para ver o que que nós vamos achar. A gente já sabe a informação. Olha o que que fala aqui, transfusão e transfusão. A gente já aprendeu que transfusão a gente não faz, né? A gente não faz. A hemoglobina dele está com 13, tá? Reposição volêmica a gente faz, reposição volêmica a gente faz. E o uso inibidores da bomba de prótons. E transfusão de concentrado de hemácias de novo, pelo amor de Deus. Tá aqui a resposta. Tá aqui a resposta, tá? 3 alternativas nos falava para transfundir o paciente. O paciente está com 13 de hemoglobina, gente. Está com 13 de hemoglobina, não precisa transfundir nesse momento. Então, a resposta era exatamente o que a gente viu na nossa sequência. A gente sempre vai fazer reposição polêmica? Sempre. Com cristalóides, obviamente. Isso aí a gente já sabe. E a gente sempre vai fazer o quê? O uso de inibidores da bomba de prótons em bolos, né? Em bolos, poderia ter colocado aqui, tá? Então, é exatamente o que a gente viu aqui, tá? Exatamente o que a gente viu aqui. Mais uma questão fácil aí da nossa prova. Beleza, pessoal? Alguma pergunta aqui? Doutor Mário, doutora Cristiane, doutor João Por enquanto, Paulo, tranquilo por enquanto, doutor. doutor Tudo Antônio. sossegado. Então, beleza, pessoal. Mais uma questão 2023 que resolvemos aí. Aí vocês me perguntam, vale a pena eu estudar as outras provas? Olha o que que apareceu aqui em 2022, pessoal. A mesma sequência, tá? Quem viu essa questão em 2022 e acertar essa em 2023? Tá aqui, ó. Homem, 20, 33 anos de idade, chega ao atendimento no pronto-socorro, secundário, relata vômitos com sangue. Ó, o examinador só mudou isso. Lá ele tinha melena. Aqui ele tem o quê, pessoal? Hematêmese, né? Mas nós estamos diante de uma hemorragia digestiva alta, tá? Também ele tinha melena. Ó, ele tinha os dois, né? Tinha os dois. Ao exame físico encontra descorado, taquicárdico, hipotenso, está com sinais de choque já. Realizou endoscopia digestiva alta, que evidenciou úlcera pré-pilórica, tipo 3 de Johnson, com sangramento em jato. Forest 1A, a gente já sabe. Ainda, inclusive, ele colocou aqui. Sendo realizada a mestasia da ulceração com solução de adrenalina. 12 horas após a terapêutica endoscópica, apresentou novamente vômitos com sangue, em grande quantidade, frequência cardíaca 110 por minuto e pressão arterial 80 por 40, em choque aqui, né? O que que esse médico que atendeu o paciente fez de errado, doutor Mário? Ele fez uma coisa errada aqui. Na questão? Esse atendimento aqui teve algo errado.
Na endoscopia? Ele fez tratamento único, pessoal. Único, tem que ser Tratamento único. combinado, Tem que ser Isso mesmo. terapia dupla. Por que que sangrou de novo? Porque ele errou no tratamento. porque Com errou no certeza. tratamento, na Com endoscopia. certeza. Exatamente. Então, Excelente. pessoal, o que está falando para nós? Com base na história clínica do paciente, o tratamento adequado é reposição volêmica e nova endoscopia digestiva alta para terapêutica endoscópica, terapia intensiva inibidor da bomba de prótese e tratamento operatório, transferência para angiografia terapêutica, terapia intensiva e dobrar a dose do antibiótico. Então, o que a gente tinha que fazer? Letra Uma A. Reposição reposição polêmica volêmica e uma nova e endoscopia. uma nova endoscopia para a gente fazer a terapia dupla. Uma nova Dupla. endoscopia para a gente fazer a terapia dupla, tá? Tinha que fazer inibidor da bomba de prótons nele? Tinha. Só Tem. que junto com o inibidor estava falando para fazer terapia intensiva. Então, isso Não. anulava a nossa alternativa, tá? Então, vejam que os 2 anos consecutivos, 2 anos consecutivos, tá? As duas últimas provas, caiu 2 hemorragias altas, tá? E o tratamento era basicamente o mesmo, com esse fluxograma aqui e essas perguntas aqui a gente respondia, tá? Com essas perguntas aqui. Tanto essa de 2023 como a de 2023, 22. E aqui ficava muito óbvio, pessoal, muito óbvio. Um paciente em choque hipovolêmico. Não tem dúvida que a gente tem que achar uma alternativa que tem que fazer reposição volêmica. Isso aqui não tem dúvida, tá? Aqui ninguém falava de reposição volêmica. Outra lógica aqui para nossa questão. O paciente 80/40, você não vai repor volume para esse paciente, né? Então, mais uma coisa aqui que nos levava à alternativa letra A. Bem, então falamos de hemorragia alta não varicosa. Agora vamos falar da varicosa. A varicosa é igualzinha à nossa não varicosa, porém o paciente vai ter esses estigmas aqui, tá? O quê? Vai estar com uma barriga acítica, né? Vai estar com hepatomegalia, pode estar com a cabeça de medusa, que é essa circulação colateral, pode ter o eritema palmar, tudo estigmas de cirrose que todos vocês já conhecem, tá? Não vou ler todos aqui. Mas o paciente pode estar com esses estigmas. Então, o paciente chegou sangrando, chegou com hematemas e melena, e o examinador colocou algum estigma desse, pense numa alta varicosa, tá? Ou seja, secundário a varizes esofágicas, tá? E daí a gente já tem um outro esqueminha, só muda algumas coisas, tá? Mas é um outro esqueminha que eu fiz para vocês. Ele tem hematemas, tem melena, igualzinho o outro tem. Então a gente faz o mini ATLS e reposição volêmica. Até aí, beleza. Qual a etiologia mais provável? Aqui a gente já viu que tem estigmas de cirrose. Então a gente faz o omeprazol sempre, em ambas as causas, mas aqui a gente lança a mão de outras medicações. A gente lança a mão de um vasoconstritor esplênico. Alguém pode me dar um exemplo de um? Existem dois mais famosos. Terlipressina e octreotide. Terlipressina e octreotide. Isso mesmo, doutora Michele, tá? Então, esses são os mais famosos. A gente faz antibiótico terapia profilática, tá? Para a gente evitar o PBE, que é peritonite bacteriana espontânea. A gente não faz propranolol agora, tá? Não se deve fazer, cuidado. Propranolol é terapia profilática para quem já sangrou, é pós-sangramento, então propranolol é depois do sangramento. A albumina está indicada apenas nos casos de síndrome hepatorrenal, tá? Então, basicamente, a gente faz essas 3 medicações aqui, essas 3 primeiras, tá? Omeprazol, vasoconstritor esplênico, terlipressina, e antibiótico profilático com o intuito de profilaxia para PBE, tá? Fizemos isso aqui, a gente tem que fazer transfusão no nosso paciente, aqui só sobra uma possibilidade. Se a hemoglobina estiver abaixo de quanto? De 7 gramas, tá? 7 gramas. Que método localiza e trata a fonte? Que é a nossa quarta pergunta. Também, de novo, é a endoscopia digestiva alta, que é capaz de localizar e tratar a fonte. Se for uma fonte do esôfago, a gente faz uma ligadura elástica preferencial ou uma escleroterapia com injeção de etanolamina, tá? Agora, se for no fundo gástrico, a gente faz uma injeção de cianoacrilato, que é conhecido também como Super Bonder. Super Bonder, é o mesmo, tá? É o mesmo Super Bonder. Então, essa é a nossa sequência para hemorragia digestiva varicosa, tá? Então, eu coloquei um organograma aqui do Estratégia Médica para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Tá aqui mais uma possibilidade de medicamento, a somatostatina também entra aqui, terlipressina, octreotide,
somatostatina, antibiótico terapia aqui, né? E o caso de transfusão, tá? Então, essa é a sequência. Existe a possibilidade de a gente não resolver isso aqui e a gente pode colocar um balão de... É um balão de... Ah, alguém me lembra o nome aí. É um balãozinho que a gente coloca para estancar o sangue, tá? Ou a gente pode lançar a mão até de terapia cirúrgica. Alguém lembra do balão? Do nome do balão? Leque... Vamos lá, doutores. Como é que é o nome do balão? Não me recordo. Black. Aqui embaixo, balão de Blackmore. Blackmore. Balão de Blackmore, tá? É esse balão aí. Bem, agora, então, é isso que a gente precisa fazer de hemorragia digestiva alta, basicamente a conduta, tá? É isso que aparece, a conduta da hemorragia digestiva alta. Agora a gente vai falar de hemorragia digestiva baixa, então essa daqui, ela está abaixo do ângulo de Treitz, tá? Então, abaixo do ângulo de Treitz, a gente está diante de uma hemorragia digestiva baixa, tá? E corresponde a 20% das hemorragias. Então, aquela lá é 80%, essa aqui são 20%. E aqui são as principais causas. E, disparadamente, a doença diverticular, né, é a mais comum, principalmente mais adultos. Se aparecer um paciente mais jovem, né, a gente pode pensar em divertículo de Meckel, em invaginação, né, em pólipos, né. Pacientes adultos, normalmente, a doença diverticular que mais aparece na nossa prova, tá? Como uma das causas, tá? Mas aqui as causas propriamente ditas não nos importam muito aqui para nossa conduta, tá? A conduta sempre vai ser basicamente a mesma. Essas patologias aqui a gente já falou em separado de algumas delas, né? A gente vai falar hoje sobre doença inflamatória intestinal também. Então, assim como a gente tem um manejo lá da alta, aqui a gente tem um manejo da nossa baixa, tá? Aqui a gente primeiro vai fazer a pergunta. Tem hematoquesia ou enterorragia? Tem. Então, a gente está diante de uma hemorragia digestiva baixa. Também vamos fazer o mini ATLS, verificar via aérea, respiração, circulação, neurológico, exposição do paciente, reposição volêmica sempre. O paciente está perdendo sangue. Qual a etiologia mais provável? Vamos fazer os estigmas e história clínica. Aqui não precisa lançar mão de nenhuma medicação, tá? Indicação de hemoderivados, a mesma coisa que a gente aprendeu antes, né? Aquele paciente de alto risco a gente vai fazer a partir de 9, de baixo de 8 e cirrótico a partir de 7. Qual que é o método que a gente utiliza? Atenção aqui, pessoal, nos pacientes estáveis, ou na verdade, na grande maioria das vezes, tá? A gente primeiro descarta uma alta, tá? Uma endoscopia digestiva alta, afinal, é a causa mais provável, né? Mas é em especial nos pacientes instáveis e complementa com uma colonoscopia, tá? Ambas são capazes de localizar e tratar a fonte do sangramento, tá? A gente tem que lembrar que em caso de a gente não localizar, por exemplo, pela colonoscopia, o sangramento, tá? A gente tem outras duas possibilidades. Um exame que chama cintilografia ou arteriografia, que localiza sangramentos mais pequenos, tá? Então, a gente pode lançar a mão, não é todos os serviços que têm isso, tá? Mas vocês devem saber que a gente tem cintilografia e arteriografia que localizam sangramentos mais pequenos que não são localizados pela colonoscopia, tá? Também é importante saber se por acaso o paciente estiver sangrando e a gente não conseguir achar a fonte, tá? Infelizmente, em alguns casos, a gente tem que lançar a mão de uma colectomia segmentar ali, tá? Do segmento sangrante, tá? Se a gente não conseguir achar a fonte para resolver o sangramento. Mas isso são raras exceções. Normalmente, a gente consegue localizar e fazer o tratamento. Então, essa é a sequência que a gente precisa saber. Bem, já apareceu no Revalida um homem de 65 anos de idade, portador de verticulose, no sigmoide, que foi internado no hospital terciário com episódio recorrente de sangramento retal importante. O paciente apresentou melhora significativa após hemotransfusão e hidratação compensatórias. Qual deve ser a conduta imediata para o caso, tá? Então, uma pergunta super fácil. A gente tem que marcar a colonoscopia de controle, tá? Então, a gente já aprendeu isso, né? E sempre que o paciente é tratado
uma alteração ali a nível de colo, a gente faz uma colonoscopia de controle, então é isso que a gente teria que ter marcado. É uma pena que não aparecem mais questões dessa forma aqui nos revalijos atuais, né? Se eu não me engano, isso aqui é de 17 ou 16, tá? Naquela época aparecia questões bem mais simples do que de hoje.